Sarinha, como vai, Sarinha? Você falou hoje, fala um pouquinho. Oi, Leandro, boa noite, meu irmão. Fora a gripe, eu tô bem. Boa noite, professor. Boa Oi, noite. Fabiane. Tudo bom com o senhor? Meio gripado, mas tô bem. E você, como é que você vai? Tô bem. Tô fazendo aquele esqueminha que o senhor falou de colocar um paninho na frente. E aí, como é que tá surtindo efeito? Tá. Tá conseguindo assistir as outras aulas? Sim, eu procuro fechar a tela. Às vezes a gente tá numa coisa, a situação tá na nossa cara, a gente não percebe, né, Fabiane? Pois é, verdade. Bom, se ajudou, eu fico feliz. Muito obrigada. Por nada, querida. Oi, Thalisson, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho aí. Valentinha, já botei lá no grupo, tá? Já alertei o pessoal. Ah, bom. Hoje é uma aula extremamente importante. O mandado de segurança serve para quase tudo no direito tributário. Eu já pedi ao grupo para se manifestar. Não, deixa aí, deixa estar. Deixa estar. Oi, Rafaela. Boa noite. Rafaela, entrou mais um aí que eu não prestei atenção. Vamos ver aqui. Foi o Alan Paulino. Boa noite, professor. Alan, Boa noite, Alan. Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. E o senhor, tudo bem? Bem, tá meio gripado, mas tô bem. Grande Valentim. Boa noite, Taurino. Boa noite, professor. Boa Tudo bem noite. com o senhor? Meio gripado, mas tô bem. Gabi, boa noite. Show. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo sim. Família tá bem? Fernanda, entrou Fernanda aí. Boa noite, professor. Boa noite, minha filha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô assistindo a aula do senhor a caminho de casa, tá? Tá tudo bem, filhota. Mas eu tô acompanhando, tá? Pode deixar. Preste atenção. Quem puder, né, já deixa engatilhada a Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, que ela, inclusive, há um questionamento da constitucionalidade de um dispositivo dessa lei. A própria OAB questionou a constitucionalidade da nova Lei do Mandado de Segurança, um dispositivo dela. Nós já vamos falar sobre ele. Marilene, Gláucia. Boa noite, professor. Oi, Robson. Boa noite. Você entrou, eu dei mole. Yasmin. Boa noite. Boa noite, irmão. Vamos dar só mais um pouquinho. Então, quem puder engatilhar a nova lei do mandado de segurança, boa noite, Marilene e Yasmin. Tá bom? Tem coisa interessante lá para a gente falar. Qual o número da lei, professor, por gentileza? 13.000? 12.016, de 2009. 12.016? É a nova lei do mandado de segurança. Obrigado. Por nada. Já vamos dar sequência aí. Eu deixei um materialzinho novo para vocês, meninos e meninas. Ou meninas e meninos, né? Como dizia o presidente José Sarney, brasileiras e brasileiros. O nosso plural, quando temos os gêneros unidos, né, é no masculino. Vamos falar todos os brasileiros. Aí, então, o poeta, como era o Sarney, né, o pessoal da Academia Brasileira de Letras falava para usar brasileiras e brasileiros. Ana Lira, tá bom? Boa noite, Aldemir. Não. Olha só, oi, Giovana, vamos prestar atenção em alguns macetezinhos que eu vou dar aqui, tá?
Vocês viram que na prova da OAB que eu li para vocês semana passada, ele te direcionou para a Giovana. Giovana, o som tá ligado. Vamos lá, tira a mão. Tiago, Opa, boa noite aí a todos. tudo bem? Tá um bebezinho no colo aí, Tiago? Eu não estou enxergando bem a foto. É, meu filho, é meu filho. É, tá com a pai da... Que não tá mais bebezinho, né? É. Tô chegando agora aqui do trabalho. Tá chegando na área, se derrubar é pênalti. Vamos chegar. Boa noite, professor. Boa noite, Adélia. Boa noite, professor. Boa noite, Giovana. Adélia, você é parente do Madeira? Do Anderson Madeira? Do José Sou Maria? não, professor. Não sou, não. É, mas a família Madeira é Madeira de lei. É tudo da área do direito. Família Madeira. Bom, vocês chegaram mais cedo, vamos falar. Vamos dar um introito enquanto a gente não entra lá no slide. O mandado de segurança é um remédio condicional, como vocês sabem. Um remédio que eu uso quando o Estado se enquadra como, entre aspas, autoridade coatora. E nada mais, nada menos que toda a área tributária, quem está fazendo o lançamento, quem está administrando o tributo? O Estado. Então, a princípio, a maioria das ações tributárias podem ser conjugadas com mandado de segurança. Aquela ação anulatória que caiu na OAB, para vocês terem uma ideia, só não cabia o mandado de segurança porque ele falou que ia demandar dilação probatória e a prova pericial. A gente sabe que no mandado de segurança a gente tem que apresentar todas as provas de pronto, né? Então, não cabe dilação probatória. E tem muito dadozinho, tem muito detalhezinho na aula de hoje, interessante para vocês aí, tá bom? Muita atenção, guardem esse material com carinho, que eu não sei se algum herói aqui vai fazer. Eu digo herói porque vocês têm medo de tributário, e tributário não é essas coisas. Proporcionalmente falando, é a matéria que mais aprova no exame de ordem. Inclusive, na nossa instituição, a maioria dos alunos aprovados é em direito tributário, no exame de ordem. Então, é mais fácil achar a peça processual. Entendeu? Uma pena que a gente não conseguiu ter, porque mudou. E foi um erro meu também, né? Mas não daria tempo assim mesmo. Mudou o programa de tributário, ficou muito pequeno o período para dar tributário 1 e 2. Não dá tempo, entendeu? A gente trabalhou muito no período passado. Então, seria legal, é isso que eu quero fazer com vocês. Num sábado, para pegar algumas aulinhas de tributário 2 que nós não vimos e trabalhar com vocês. Não é que vai cair na prova, vai ser útil para a vida de vocês. Entendeu? Tudo bem? Eu vou marcar aí para junho, tá bom? Combinado? Eu vou pedir autorização ao Rodrigo, vou marcar para junho, vou ver se funciona sábado. Se funcionar sábado, eu vou marcar para um sábado de manhã em junho. Combinado? Ninguém é obrigado aí, vocês são convidados. Giovana falou que vai sair lá de Angra para vir para a aula. Vou mesmo. Se Deus quiser. Vamos lá? Muito bem, meninos. São 7h10. Vou dar 2 minutinhos mais. Tá chegando gente, foi só eu falar, tá vendo? Para a gente dar esse início. Mas quem puder, Lei 12.016 de 2009. Vou botar no chat. Vou botar aí. Lei 12.016/2009. A gente vai trabalhar com essa lei hoje, que é a nova lei, já não é tão nova, já tem 13 anos, é a lei do mandado de segurança. Está aí no chat para vocês, tá?
Enquanto a gente dá mais um minutinho ou dois aqui, vocês podem, quem tiver acesso, acessar essa lei, física principalmente, né? Porque é mais fácil manusear. Eu não sou averso, não, eu sou totalmente a favor da eletrônica, mas no que tange a um código, assim, não para o dia a dia de sala de aula, né, que é complicado, mas se você puder acompanhar com código, fazer anotação, eu acho bem legal isso para estudar, entendeu? Bem legal mesmo. Vocês já estão preparados para fazer o exame de ordem? Doutores, estou falando com vocês. Eu não estou, não. Eu vou encerrar a graduação. Próximo semestre, professor. No primeiro semestre eu vou fazer um curso. Já tem que preparar a cabecinha de vocês aí. Próximo semestre, se Deus permitir. Vai permitir. Tem que preparar a cabecinha de vocês aí já, porque é muito esforço. Apesar de que eu gostei demais da Parece prova. que teve um acréscimo no valor, né? Vai ter mais disciplina. Parece que teve um acréscimo e também no valor, né? Porque eu não sabia, mas eu sei que aumentaram. O que não está aumentando hoje em dia nesse país, né? Na verdade, não é exclusivo do Brasil. Essa questão pós-pandemia está gerando inflação no mundo inteiro. Mas o problema é que a nossa inflação dos países, dos 20 países, é a segunda maior, né? Essa é a grande dificuldade. Não era para ter uma inflação tão alta de um país que é uma potência agrícola, uma potência na verdade, uma potência agropecuária. Eu fiz o contrário, professor. Ao invés de eu fazer o exame da ordem, eu já parti para pós. Mas pode fazer. A pós já vale a pena, mas eles aceitaram vocês sem a graduação? Aceitaram, mas assim que aí pediram uma declaração. Que você está nos últimos períodos, né? E exatamente, pediram uma declaração. Você é condicionada, você está formada. Isso. Ótimo. Aí, como eu vou terminar, antes de terminar a pós, aí eles permitiram que eu iniciasse a pós logo. Tá, só um minutinho, deixa eu fechar uma porta. Excelente, aqui. Fabiana. Obrigada. Excelente, Fabiana. Está fazendo o quê, Fabiana? Eu estou fazendo civil em ênfase num novo CPC, né? Processo civil, né? Isso. Tá ótimo. Tem que fazer atualização mesmo, porque, para mim, assim, eu vejo relativamente, então, as mudanças não foram interessantes, mas não foram tantas. Então, eu ainda passo batido para explicar algumas mudanças para vocês, porque mesmo tendo sido alguns anos, o ideal é que você mostre como era e como é. Porque nunca é demais saber, né? Você pega uma súmula, a súmula diz isso, mas por que aquela súmula foi feita? Então, você saber o histórico daquela situação é muito importante para você entender o porquê daquela súmula. Vamos lá. O tema da aula é Mandado de Segurança, Lei 2016/2009. Muito bem. O artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, e sejam quais forem as funções que exerce. Autoridade pública em geral, tá? Cabe o mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio constitucional. A gente vai falar logo na ferida, tá? Porque o mandado de segurança, por ser um remédio constitucional, a lei ela não pode restringir, a lei infraconstitucional, ela não pode restringir o alcance do mandado de segurança. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada no artigo 23, o porquê do prazo, né? O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contado da ciência pelo interessado do ato impugnado. Olha que interessante.
Uma amiga minha, olha o porquê desse prazo de 120 dias. Se num caso concreto eu coloco que houve uma situação tal de uma tributação que julgava ser irregular, mas o contribuinte só te procurou 5 meses depois. Aí, no final, eu mando você redigir a peça cabível. Bom, houve um lançamento. Aí se houve um lançamento, é um ato da autoridade administrativa. Cabe ação anulatória, cabe mandado de segurança. Só que quanto tempo depois ele te procurou, Robson? Quanto tempo que eu falei agora? 5 meses. Quanto dá em dias 5 meses? Vamos, Fábio, pode responder. Mais ou menos, quanto dá em dia 5 meses? Considerando 150 dias. Então, cabe mandado de segurança? Negativo. Não cabe por causa do artigo 23, que fala em 120 dias. Então, essas entrelinhas, vocês têm que prestar atenção no caso concreto. Quem for fazer tributário, condicional, direito administrativo no exame de ordem, para perceber quando o não cabimento do mandado de segurança. E vocês sabem que a legislação do mandado de segurança, ela fala que você tem que apresentar as provas de pronto. Aí caiu no último exame de ordem tributária, que eu mostrei para vocês, que um dos detalhes, o contribuinte pretende produzir prova pericial. Isso deduz-se que ele apresentou todas as provas no processo? Né? Não. Ele vai produzir ainda. Então, cabe mandado de segurança? Não cabe. Não cabe porque no mandado de segurança eu tenho que apresentar todas as provas. Mas vamos lembrar o que o professor falou para vocês. Por ser um remédio constitucional, a lei infraconstitucional, a lei que regulamenta o mandado de segurança, não pode restringir o alcance do mandado de segurança. Eu vou logo na ferida, porque esse é um bom tema, já que vocês estão fazendo o TCC. Esse é um ótimo tema para o TCC. Olha só. Quem é que está aí? Quem é que chegou primeiro lá? O menino que chegou primeiro, esqueci, eu estou com a cabeça. O Eric. Lê aí, Eric. Artigo 7º, inciso 3º. Um minuto. Caput e 3º. Artigo 7? 7º. 7º e depois o inciso 3º. Tá. Ao despachar inicial, o juiz ordenará, inciso 3º, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado pode resultar a ineficiência da medida. Caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Olha esse final. Eu vou te dar o seu direito, eu, juiz, vou te dar o seu direito, desde que você faça uma caução, uma fiança ou um depósito. O juiz pode expor uma condição no mandado de segurança. Olha, eu vou concordar com você, mas só vou te dar se você fizer uma caução, fizer um depósito, se você garantir o juízo. Quando ele faz isso, ele não está restringindo o alcance do mandado de segurança? A OAB já entrou. A OAB... Sim, está. Se você não tiver como fazer essa garantia, você não pode entrar com mandado. Pois é. Então, a lei infraconstitucional pode limitar o alcance do remédio constitucional? Essa é a discussão. É um tema curioso, né? Não é, na verdade, um tema tributário, é um tema mais de constitucional, né? Mas ele afeta justamente a seara tributária. Porque isso, em geral, acontece na área tributária. Quer ver só? O filhote, Érico, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. 7º, 2º. Parágrafo 2º. Só um minuto, professor. Aqui, parágrafo 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Vamos lá, vamos para o comecinho. Não vai ser concedida liminar que tenha por objeto a compensação de crédito. Bom, essa lei está justamente com base no artigo 170-A do Código Tributário Nacional, que é razoável, né, se dizer que eu só posso compensar crédito, eu vou te explicar já o que é isso, desde que eu tenha um direito líquido certo, desde que eu tenha o trânsito em julgado a meu favor. O que é isso? Eu tenho uma dívida de 50 mil reais e tenho a meu favor uma decisão de um crédito tributário lá de 80 mil reais. Ou seja, eu tenho a pagar 50 a receber 80. Só que eu só posso pedir para compensar, cruzar as contas, olha, abate desses 50, os 80 que eu tenho para receber me dá 30. Eu só posso fazer isso desde que haja o trânsito em julgado dessa ação que eu propus, né, a meu favor, dos 80 mil. Então, eu estou em julgado, eu já tenho o crédito pleno. Aí é razoável que ele fale que eu não posso conceder liminar e mandado de segurança para autorizar a compensação. Mas olha só, e se eu tiver o 170A, se eu tiver um crédito transitado e julgado a meu favor, e o Estado não quer autorizar a compensação? Nesse caso também não cabe mandado de segurança? Eu não estaria impedido pelo CTN, mas uma limitação do alcance da nova lei do mandado de segurança. Tá bom? Então a gente tem que ter muita atenção. Vamos lembrar. Eu vou atacar um ato que eu julgo com abuso de poder ou excesso, qualquer coisa nesse sentido, da autoridade coatora, no caso do Estado. Esse remédio é previsto na Constituição Federal. Eu tenho, quando eu falar no mandado de segurança, e botar na minha petição, eu tenho que botar lá o artigo 5º com seu respectivo inciso para dizer que o mandado de segurança está aqui. E depois, a lei regulamentadora, a lei 2016, né? Isso faz parte da fundamentação quando eu for falar em mandado de segurança na área tributária, no caso na nossa matéria, né? Só que, como eu disse, essa lei 2016 não pode restringir o alcance do mandado de segurança. E ela está restringindo agora, olha, eu só vou te dar sentença favorável se você garantir o juízo. Ou eu não vou conceder liminar para compensação, e se o crédito for bom? Tem que dar. Se o Estado estiver negando a compensação, ele tem que dar. E por aí vai. Vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Conseguem ver aí, doutores? Sim, professor. Vamos lá. Perfeito, professor. A apostila é sobre o mandado de segurança. Eu tenho um caso concreto. Eu tenho, nesse caso concreto, dentre outras coisas, que identificar a autoridade coatora. Porque eu vou atacar o meu mandado de segurança impetrado contra aquela autoridade coatora. Vamos lá. Leia para a gente, Eric. Ih, professor, vai ficar difícil aí, minha tela está pequena aqui. Vai, Mara. Leia para a gente. Pode ler? Mandado de segurança. Para quem, Fabiane, é o caso concreto da aula de hoje, tá? Caso concreto. A Receita Federal do Brasil negou a emissão de certidão negativa de débitos de tributos federais, sustentando em síntese que, letra A empresa Romildo Comércio Limitada, da qual o Romildo é sócio, possui várias execuções fiscais e não há prova da penhora nelas que assegurem o juízo. Letra B. Tanto Romildo como a empresa Romildo Comércio Limitada são responsáveis solidários pelo débito tributário da sociedade, por se tratar de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Em face da negativa da Fazenda Federal, a mencionada empresa ficou impedida de participar do certame licitatório junto à Prefeitura de Petrópolis para a venda de bebedouros e material de expediente, a qual se realizará dentro de 3 dias.
Desesperado, Romildo procura o seu escritório de advocacia com todos os comprovantes de pagamento dos débitos tributários perante a Fazenda Federal, os quais, apesar de terem sido pagos junto à mesma, não tiveram suas execuções baixadas, bem como apresentou o protocolo de impugnação de um auto de infração relativo ao IRPJ 2008, ainda sem decisão, em primeiro grau na esfera administrativa, solicitando sua orientação, visto que, a seu entender, teria direito à certidão e, por consequência, a participar do certame junto à Prefeitura de Petrópolis. Perguntas. Letra A. Merece prosperar o pleito de Romildo? Letra B. Qual a peça processual a ser adotada? Elabore. Só um minutinho, tem gente entrando aqui. Muito bem. Vamos prestar atenção aqui. Olha aqui. A Receita Federal, o que ela alega? Que o cara está cheio de dívida. E o Romildo, eu tenho que tomar por base que o que está escrito no caso concreto seja verdadeiro. Lá no último parágrafo, o Romildo alega que está tudo pago. E a única que não está paga... Bom, se está tudo pago, está extinto o crédito. E não foi baixado pela Receita Federal. Olha, uma irregularidade. E a única que ainda não foi paga é porque ele está discutindo administrativamente. A Receita Federal notificou, ele se defendeu dentro do prazo. Eu tenho processo administrativo tributário. A Receita Federal só pode cobrar esse tributo depois que for decidida na esfera administrativa. E se ela ganhar, porque se ela perder, não vai ter tributo a ser cobrado. Vamos lá. Olha, ele apresenta todos os comprovantes de pagamento e não foram baixados. E também apresentou o protocolo de impugnação de auto de infração do Imposto de Renda 2008. Ou seja, o que acontece ali? Se a primeira parte que eu coloquei em cima, em vermelhinho agora, né, que os comprovantes de pagamento dos débitos tributários é extinção do crédito. Como é que eu acabo com o crédito? Se eu pagar, está extinto, não vai ter mais crédito tributário. O governo já foi satisfeito com o pagamento. E o último crédito tributário está em discussão administrativa. Romildo, aliás, contra a Receita Federal. Se Romildo ganhar, não vai ter crédito tributário. Se a Receita Federal ganhar, aí sim ela pode cobrar. Mas enquanto durar o processo administrativo, a Receita Federal ela não pode cobrar esse tributo. Então, o que acontece? Na verdade, o Joãozinho estava sendo impedido de participar de uma licitação. Porque aparecia um montão de dívida. E ele, como se pode ver, praticamente todos os créditos tributários estão extintos em função do pagamento e a Receita Federal não deu baixa. Isso já aconteceu com 2 vezes em clientes meus. E, segundo, o único crédito tributário que existe ainda contra Romildo está em discussão administrativa e não pode ser cobrado, está impedido de ser cobrado. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, artigo 151. Inciso 3º, as reclamações de recursos no processo administrativo tributário. Enquanto durar o processo administrativo tributário, não pode ser cobrado. Então, Joãozinho, ele teria direito à certidão. Na verdade, não seria uma certidão negativa, já que consta essa discussão administrativa. Seria uma certidão positiva, ou seja, tem essa discussão administrativa, esse crédito aqui, mas com efeito de negativa. Quer dizer o que para Joãozinho? Artigo 206 do Código Tributário Nacional, tá, gente? Tá bom, gente? Quer dizer o quê? Joãozinho, você vai poder participar dessa licitação. Ele tem todos os documentos e tem protocolo. Ou seja, ele tem tudo para provar o direito dele. Ele tem pressa porque ele vai participar de uma licitação em 3 dias. Qual é a peça cabível? Bom, mandado de segurança com pedido de liminar, de preferência despachando em mãos com o senhor juiz. Professor. Pois não?
Mesmo que porque, como ele tem os comprovantes, tem tudo certo, se torna direito líquido e certo. Aí, no caso, ele está defendendo esse direito. Pois é, positivo, mas eu vou esperar a decisão final ou preciso dessa liminar para poder participar da Não, mandato com liminar. Com liminar, exatamente. Estão acompanhando, doutores? Vocês estão acompanhando a explicação até o momento, doutores? Doutores, vocês acompanharam a explicação até o momento? Positivo, professor. Alto e claro que está dentro. Joãozinho tem 10 créditos tributários. 9 estão pagos, ele tem um comprovante de tudo. E um crédito tributário contra ele, tudo da Receita Federal, e um crédito tributário contra ele está discutindo administrativamente, está na esfera administrativa. Não pode ser cobrado. Enquanto durar o processo administrativo, não pode ser cobrado. Alguma coisa, então, diz que ele tem dívida tributária? Não. Ele poderá participar dessa licitação. Porque o próprio Código Tributário Nacional proíbe que qualquer agente participe de licitação se houver dívida com a União, com o Estado, Federal ou município. Daí porque você precisa apresentar as certidões para participar de uma licitação. Tá bom? Então, o Joãozinho tem pressa. O Romildo lá... Só um minutinho, filho. O Romildo lá tem pressa. Então, além do mandato de segurança, ele precisa, nesse mandato de segurança, pedir essa liminar. Fala. Quem ia falar? Sim, professor. Obrigado pela ordem. Nessa questão administrativa... qual o prazo, geralmente, qual o prazo que administrativamente se tem para que o contribuinte tenha a resposta? Meu irmãozinho, hoje em dia, com o problema que está tendo da Receita Federal, inclusive os auditores fiscais que estão em cargo de comissão, na segunda instância federal, na Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, não tem mais prazo. Eles não são obrigados a estar em cargo de comissão, então estão entregando. Não parece, mas quem é servidor público aí, municipal, federal, a gente está sem aumento há 6 anos. Só esse ano a inflação foi de 10%. Está ficando complicado. Está ficando muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Se eu posso falar, quem é servidor, por exemplo, a gente até algum tempo ganhava... Alguns servidores ganhavam mais que o teto do INSS. Hoje o teto do INSS está quase igual a salário, ou está maior que o salário da maioria dos servidores. Ou seja, não está havendo acompanhamento. É 1 ano, professor. A perda é muito grande. A perda é muito grande, entendeu? Nós temos essa dificuldade toda aí. Então... O pior é que não tem luz no fim do túnel, né? O resumo da história, Robson, é que não tem prazo. É de 1 ano, professor, 360 dias. Não vai ter prazo. Isso não acontece, Márcio. Acontece. É só para ter uma base. Senão você pode entrar com mandado de segurança nesse caso. Nesse caso, você pode entrar com mandado de segurança, que normalmente o juiz defere a liminar para proferir uma decisão. Já vi vários casos já, lá na minha vara. Mas é difícil, porque a questão dos funcionários está sendo muito severa agora, Márcio. Você pode partir para esse lado? Sim, você pode. Mas eu estou falando, professor, porque eu recebo vários processos de mandado de segurança lá na vara com esse tipo de pedido. Aonde você está, Márcio? Trabalho na Justiça Federal, professor. Aonde? Aqui do centro do Rio de Janeiro. Então, ótima colocação, Márcio. Então, o que acontece? Por que está tendo que ter um mandado de segurança, Márcio? É por conta disso aí, professor. Às vezes você entra com um requerimento administrativo e o órgão administrativo não decide aquilo. Aí, às vezes, essa é uma saída. Inclusive, essa é uma saída, que você espera um prazo razoável. Mas, na verdade, eles falam prazo razoável e não tem. E você não tem necessariamente... Nós temos ainda processos administrativos que estão durando mais de 8 anos. Entendeu, Márcio? É claro... Eu já fiz isso, entendeu, Márcio? Eu já usei o mandado de segurança para que fosse proferida a decisão. Mas o que eu estou falando é que nem todos conseguem, principalmente na área federal, por ser de graça o processo administrativo, nem todos têm dinheiro para recorrer ao Poder Judiciário para impetrar o mandado de segurança. Esse é outro limitador, viu, Márcio?
Exatamente. Na prática, não ocorre. Você é obrigado a recorrer ao judiciário Professor. para poder exigir esse cumprimento, né? Pô, mas é mais uma utilização do mandado de segurança. Fala, Robson. Não sou eu, professor, o Alex. Oi, Alex. Professor, nesse caso aí do processo administrativo, esse tempo todo que fica parado sem resposta. Não corre prescrição. Valeu, chegou. Obrigado, professor. Eu imaginei que você fosse perguntar isso. Obrigado, professor. Ficou bem esclarecido a resposta, tá? Obrigado. Eu queria ter uma base, mais ou menos, como é que funcionava o prazo administrativo para responder o contribuinte. O que acontece? Então, é claro, como o Márcio falou, eu já fiz uso disso, eu posso impetrar um mandado de segurança porque é desarrazoável que passe certo prazo. A jurisprudência tem apontado 1 ano, mais ou menos 1 ano. Entendeu? Mas tem a maioria dos processos, o que emperra é justamente esse problema do julgamento. Porque já em primeira instância, a nível federal, são 5 julgadores. E hoje, eu não tenho, principalmente na segunda instância, se o contribuinte recorrer, e muitas vezes o contribuinte recorre para a segunda instância para procrastinar, para atrasar a decisão final no processo administrativo, essa é a realidade, então pode ficar muitos anos lá. É claro que o valor do crédito tributário ele vai sendo alterado mês a mês, pela Selic, é o sistema de compensação. Mas, como eu disse, muitos não têm acesso ao Poder Judiciário. Uma saída é para que você faça acelerar essa decisão administrativa e entrar mais o uso do mandado de segurança para você ter essa decisão administrativa o mais rápido possível. Mesmo assim, ainda é difícil, Márcio. Professor, me desculpa, deixa eu ver se eu entendi. Aí entra novamente com outro mandado de segurança de forma judicial? Eu não entrei com outro mandado de segurança. É que nesse caso concreto, o Romildo está com uma discussão administrativa com a Receita Federal. Correto. Aí foi perguntado sobre o prazo. Na prática, como não corre prazo prescricional, não tem prazo, inclusive com a greve de servidores, com vários servidores pedindo demissão de cargo em comissão, que é na segunda instância nos processos administrativos tributário federal, é o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal. Então, hoje estão sem prazo para julgamento. E o cara, às vezes, quer acelerar o processo dele com a saída dele. Se ele tem alguma condição, entrar e impetrar o mandado de segurança. Aí ele impetra novamente? Não, ele está impetrando agora. Para ter a decisão administrativa. Foi uma pergunta à parte. Ah, entendi. Foi uma pergunta à parte do que nós estamos discutindo, entendeu? Entendi. Mas foi uma pergunta à parte. Porque no caso concreto que nós estamos vendo, que o Romildo tem uma discussão administrativa, essa discussão administrativa não impede que ele participe de uma licitação. Tá bom? Está bem. Porque ele vai ter uma certidão positiva com efeito de negativo. Márcio. Oi, professor. Sou eu. Diz aí para mim, a maioria das discussões que você vê na Justiça Federal são questões tributárias, não são? Não, tem bastante. Mandado de segurança, a maioria sim. Então, o que acontece? Quem mais atola o Poder Judiciário é o próprio Estado. Vocês sabiam disso, né? A maioria dos, quer seja como parte autora, quer parte ré, a maioria das ações o Estado está envolvido. Mas vamos lá. São os escritórios mais chatos. Porque não é qualquer um que vai. São petições de muitas páginas, Márcio. Uma vez, uma colega minha que estava com o desembargador federal, ela falou, Valentim, você fez uma petição de 30 e tantas folhas, vá, seja sucinto no pedido, não sei o quê. Porque, de fato, o desembargador vai ler 30 folhas. Mas eu tive que expor como eu deveria expor. Eu não faço, né? Meu primo é médico, meu primo teve um problema com um paciente. Qual é a possibilidade de um paciente morrer na UTI? Todas. Está na UTI. Então, ele atendeu o paciente e só depois ele escreve no prontuário. Aí houve um
misunderstood, como é que você fala em português essa palavra? Houve uma falta de atenção que o médico não pode escrever no prontuário no momento que ele está atendendo, tentando salvar a vida de um paciente. Foi um socorro que meu primo fez. Aí, o que aconteceu? Aí fizeram um montão de perguntas. Vai para o primeiro advogado, ele fala só que o médico tem como objeto, né, uma prestação de meio, não de fim. Ou seja, ele tem que prestar o auxílio, se vai salvar ou não a vida. Não. Só que o Conselho de Medicina tinha feito várias perguntas. Eu fiz uma petição de defesa para o meu primo de 130 folhas. Eu rebati tudo que o Conselho de Medicina estava falando. E o meu primo estava certo. Tanto que foi 10-0 o julgamento a favor do meu primo. Vamos lá. Então, o caso concreto está lá. Mandado de segurança. Por quê? A dívida é composta por créditos pagos, né? Está extinto o crédito pelo pagamento. E a outra parte está com a exigibilidade suspensa em função da impugnação. Tá? O outro crédito tributário que existe está em discussão administrativa. No caso, Romildo não precisa impetrar o mandado de segurança lá com o meu amigo Márcio Teles, porque não vai impedir de ser concedida a ele uma certidão positiva para efeito negativo para que ele participe do processo licitatório. Olha os dados que eu tenho do problema. Onde está o mandado de segurança? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 69. A fundamentação na Lei 12.016/2009, né, a nova lei do mandado de segurança. Quem é a autoridade coatora? Vamos lembrar. Eu vou atacar o delegado da Receita Federal. É um tributo federal. Eu ataco ele, o delegado da Receita Federal. E o que o problema me diz? Que eu tenho créditos pagos, ou seja, estão extintos, artigos... Extingue o crédito tributário, inciso 1º, o pagamento, é o artigo 156. E eu tenho um crédito com exigibilidade suspensa, porque está em via administrativa, é o artigo 151, inciso 3º do CTN. Eu estou montando a base legal da minha peça. Eu tenho que ter algumas observações em relação ao mandado de segurança. Primeiro de tudo é que não cabe mandado de segurança contra a lei e tese. O professor de constitucional... Foi Claudinha Blois que deu aula de constitucional para vocês? Gente, foi Claudinha Blois? Sim. Então, foi, professor. Ela foi da minha turma. Foi da minha turma. Sim. Ficaram bem amparados, então. Bem amparados. Não, eu não posso atacar a lei em tese. Tá? Isso já é explicado. Mas, olha o que aconteceu. Em 2004, em dezembro de 2013, houve a implementação da tributação dos inativos e o Sindicato dos Fiscais de Renda do Rio de Janeiro não queria, porque julgava inconstitucional, entendia ser inconstitucional, cobrar de quem já era inativo. Porque ele já preencheu todos os requisitos, já está inativo, eu não posso tributar quem já era inativo, a gente já explicou isso no período passado. Bom, se existe lei, qual é o próximo passo do Estado? Fazer o lançamento. Eu não estou atacando a lei em tese. Eu estou simplesmente entrando com mandado de segurança preventivo para que não seja lançado um crédito tributário contra o meu cliente. Vamos lá. Interessante, né? O mandado de segurança pode ser preventivo, nesse caso que eu expliquei, ou repressivo. No caso do Romildo lá, ele precisa, com muita urgência, da liminar, que eu estou falando aí embaixo, presente o fundo boniúris, existe previsão legal da concessão da liminar, e o perículo in mora, ou seja, se não for concedida a liminar, ele pode ter prejuízo financeiro por não participar daquela licitação. E o que eu boto aí, o artigo 7º, inciso 3º, que eu pedi para o Eric ler, né, que é a questão da apresentação da contracautela. Eu sugiro a vocês, que é um tema ótimo, eu me proponho até orientar vocês, quem quiser fazer, porque não necessariamente a área tributária, mas como é a minha formação em direito público, eu posso ajudar vocês nessa questão.
quem for fazer o TCC, justamente questionando a constitucionalidade do artigo 7º, inciso 3º, que ele pede a contracautela, ou seja, que ela garanta o juízo para que seja concedida a tal liminar. Hein, professor? Olha, oi. Só nesse tocante eu fiquei curioso. Desse artigo 7º aí, eu fui consultar, tem uma DIN, e o STF já julgou essa DIN. Sim. 4296, e ela julgou constitucional esse artigo. Julgou alguns, eram vários artigos questionados na lei, né? E nesse caso do artigo 7º, ele julgou constitucional. Márcio, ela tem duas partes. A parte principal, que afeta a esfera tributária, ele não fez. Ele falou da contracautela, mas nós estamos combinando ele com o parágrafo 2º. Isso, o parágrafo 2º foi julgado incondicional. Então, isso. Por isso, a gente combinando ele com o parágrafo 2º, a gente tem essa problemática na esfera tributária. Você entendeu, Márcio? Entendi. É essa situação que nós estamos expondo a vocês, que é um bom... Você já fez TCC, Márcio? Estou fazendo ainda, professor. Estou nessa luta aí. Já começou? Já, estou quase terminando, se Deus quiser. Então tu está fazendo o quê? Não, eu estou falando sobre a força dos precedentes na atual conjuntura do CPC de 2015. Sim. Tudo a ver com você que trabalha lá no coisa. Vamos lá. Nos pedidos, o que não se pode? Bom, eu não vou pedir para citação do réu, porque não é réu. Eu estou atacando uma autoridade coatora. Eu não posso pedir, lá nos pedidos, que é a última parte da sua petição, para produzir provas. Porque essas provas deverão ser apresentadas de pronto. Se eu pedir para a produção de prova, não cabe mandado de segurança, é a ação anulatória. No caso que a gente viu na aula passada, o porquê que quando a OAB fala que ela pede prova pericial, ou seja, uma prova que vai ser feita a posteriori, ela afasta a possibilidade do mandado de segurança e cair na ação anulatória. Então, quando eu for pensar em mandado de segurança, o que eu não posso pedir? Permissão para produzir provas. Porque as provas já têm que estar lá dentro. Também não posso pedir a condenação em honorários. Nós temos duas súmulas, né? Uma do STF e outra do STJ. E também temos súmulas que dizem respeito à questão da compensação. Eu tenho que ter muita atenção na questão da compensação, que eu expliquei para vocês agora, porque dependendo do caso concreto, mas é muita maldade da OAB, ela criar uma situação onde o contribuinte já tenha uma decisão transitada e julgada a favor dele, com crédito a favor dele, e mandar compensar. Seria, na nossa ótica, na ótica da doutrina, uma situação que caberia a liminar para pedido de compensação. E a outra observação é também a vedação de concessão de medida liminar para liberação de mercadorias. Eu tenho que ter muita atenção nisso. O que acontece muito na importação? O cara conseguia uma liminar, liberava a mercadoria e sumia. Você não conseguia comprar o crédito tributário. Mas você via muita situação de perecíveis, existe até orientação na Receita Estadual, no que tange ICMS principalmente, de você não fazer a apreensão. Se for perecível, faz a autuação, identificou o contribuinte, fez a autuação, libera a mercadoria. Senão o Estado pode ser, a posteriori, sofrer uma ação indenizatória para aquela mercadoria que ele apreendeu. Porque seria caso, a apreensão de um cara que queria apreender cavalo de raça. Bom, eu identifiquei quem era o dono, fiz a autuação, no caso, a fiscalização identificou quem era o dono, fez a autuação, não tem por que apreender. Se aquele bicho que morre é uma questão muito grave contra o Estado, e o Estado vai perder e vai ter que indenizar. Vamos lá. Então, vamos para o nosso exemplo aí, a nossa peça processual. Está lá o meu amigo Márcio. Márcio, melhora esse vocativo aí. Como é que é hoje em dia? Está onde, professor? Aí na internet. Antigamente a gente peticionava... Ao douto juízo da X Vara Federal. Isso. Federal. A Exatamente. primeira região do Estado do Rio de Janeiro.
Isso aí. Por quê? Eu não mais peticiono para o senhor juiz da Justiça Federal. Pode ser uma juíza. Entendeu? Essa foi uma das mudanças que o nosso amigo Márcio está estudando lá no TCC dele, que foram implementadas no código. Eu vou peticionar para o juízo, tá bom? Então, alteração são um materialzinho antigo, são uma base para vocês fazerem a petição de vocês. Aí, ele vem lá, é uma técnica boa, e eu vi muita gente que não usou essa técnica, isso atrapalha um juiz na leitura, ou auxiliar jurídico, quando ele vai ler uma peça, né? É bom você isolar, mandado de segurança, botar em negrito, na linha abaixo, né? E bem centralizado. Eu quero o quê? Eu propor impetrar um mandado de segurança. Aí eu boto toda a base constitucional e infraconstitucional do mandado de segurança, que é o artigo 5º, 69 da Constituição Federal, a Lei 12.016, e o porquê também dos artigos do CTN que foram violados, porque o crédito estava pago, não foi baixada a extinção, e o outro crédito estava em discussão administrativa e não foi considerado. E eu vou apontar quem é a autoridade coatora. Olha o outro aqui, está em azul claro lá. A autoridade coatora é o delegado da Receita Federal. Eu vou peticionar direcionando o meu mandado de segurança para ele. Claro, vinculando ele à União. Essa correção que foi feita aí em azul claro e vermelho, ela está mais bem elaborada, tá bom? O mais correto é em face de ato coator praticado pela autoridade coatora. Quem é essa autoridade? É o delegado da Receita Federal, vinculado à União, porque se tratar de um tributo federal e por aí vai. A ele que eu vou direcionar. E os fatos? Aí é o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tenho um caso concreto, né? E leia aí para a gente, dona Mara. Vou ler. 2 fatos. O impetrante requereu certidão negativa junto à Receita Federal para participar de licitação pública. A referida licitação está marcada para o dia tal às 14 horas, conforme edital em anexo do documento 1. Todavia, esta empresa foi surpreendida com negativa do fisco de fornecer certidão negativa. Alega o impetrado que há débito indicado no sistema. Entretanto, o impetrante já recolheu o tributo em questão, segundo o guia DARF em anexo documento 2. Bem como... Prossegue? Vai. Bem como protocolou impugnação na esfera administrativa ainda sem julgamento. Documento 3. Isso. Só um minuto. Isso. Essa informação o problema nos dá, que ele tem todos os DARFs pagos, dos que estão extintos, e tem o protocolo da discussão administrativa. E o direito? Do direito. A Constituição Federal de 88 prevê o remédio do mandado de segurança em seu artigo 5º, inciso 69, em face de direito líquido e certo por parte do interessado. O pagamento confirma a liquidez e a certeza do direito, porque o pagamento extingue a obrigação tributária nos termos do artigo 156, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Além disso, o impetrante faz direito à certidão positiva com efeitos de negativa, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional, visto que, apesar de existir um débito em aberto, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica de 2008, este se encontra em face de discussão na esfera administrativa e, por conseguinte, com a sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Espera só um minuto, por favor, que acho que tem gente entrando aí. A chamada vai terminar em 3 minutos. Vamos, dá para acelerar esse pedacinho final. Pode continuar? Pode, por favor. Do pedido, pelo exposto, vem requerer liminar para que ordene ao impetrado que forneça ao impetrante a certidão positiva com efeitos de negativa, com confirmação do pagamento mediante segurança, sentença.
Requer ainda a notificação do impetrado para prestar informações no prazo legal. Requer também a oitiva intimação do representante do MP federal, com os documentos em anexo que provam o alegado, dando-se a causa o valor de R$10.000. Aí, dona Má, preste atenção. Eu estou pedindo a condenação em honorários? Não. Não. Não posso pedir no mandado de segurança. Estou pedindo a citação do réu? Não se pede a citação do réu, tá bom? Então, muita atenção quando forem fazer o mandado de segurança, quer seja na nossa área, quer seja qualquer no direito administrativo, no direito constitucional, qualquer outro ramo do direito que vocês precisem usar desse remédio constitucional. Eu vou fazer uma linha do tempo com vocês. Eu gostaria de mostrar essa linha do tempo, porque para a maioria das ações... Professor. Oi? 1 minuto, professor. Vamos trocar logo. Tá bom. Vamos trocar, galera. Eles estão mais rápido do que eu. Vamos lá. Oi? Não, ainda tem gente entrando. Giovana, áudio aberto. Desculpa, mas a imagem nem abriu ainda para mim. Já está aqui, está na minha tela. Professor, tira uma dúvida minha, por favor. Oi? O Eduardo está falando, uma dúvida, por favor. Não sei se é um pouco de ignorância minha nesse caso aí. De forma nenhuma. Essa função de delegado, quem exerce ela? É um auditor fiscal e ela é oficial? Como é que ela funciona? Diferente do delegado de Polícia Federal, que é um cargo, o delegado da Receita Federal é um cargo em comissão. Ele é um auditor fiscal. Qualquer área de terceiro grau, você pode fazer concurso para auditor fiscal. Você sendo auditor fiscal, existe o cargo em comissão de delegado da Receita Federal. Tá bom? Entendo. Tá, obrigado. Não confunda delegado da Receita Federal com delegado de Polícia Federal, que são uma situação diferente, tá bom? Sim. Obrigado. Por nada. Vamos? Ainda vai entrar mais gente. Então, não foi na verdade, por falta de conhecimento do Romildo, lá no caso concreto, ele já deveria, sabendo que ele tem uma discussão administrativa, ele pediu uma certidão positiva com efeito negativo, mas todo caso foi negado. Entendeu? Ele pede uma certidão negativa, eu vou negar. Mas o certo do servidor é dar a ele uma certidão positiva com efeito negativo. Só que o banco de dados da Receita Federal não estava atualizado. O banco de dados da Receita Federal não estava atualizado. Então, essa é a discussão toda. Ele tinha pago, vamos dizer que ele tinha 10 créditos tributários, ele pagou 9, e um ele estava discutindo administrativamente. Ele não tinha por que ser impedido de participar desse certame na Receita Federal. Tá bom? Então, como eu estava dizendo, eu vou fazer uma linha do tempo. Lembre-se, eu vou atacar um ato da administração pública. Então, o mandato de segurança cabe em quase todas as fases
no crédito tributário, no lançamento, antes do lançamento, no lançamento, na inscrição endividativa e por aí vai. Eu tenho uma sequência onde eu posso impetrar o mandado de segurança em qualquer situação, mas eu tenho algumas limitações. Ou seja, eu tenho um prazo de 120 dias. Aí, se passar desse prazo, eu já sei que eu não vou usar o mandado de segurança, eu vou usar outra ação. Tá bom? Eu tenho a produção de provas. Eu não posso pedir produção de provas, porque todas as provas que eu tiver, eu já tenho que apresentar quando se trata de mandado de segurança. Então, isso você tem que ter atenção para a OAB, para você perceber. Se a OAB nada falar. Se a OAB nada falar, então, a semana passada, se ela não falasse que ia pedir prova pericial, cabia mandado de segurança e ação anulatória. Várias questões antigamente na OAB, nós tínhamos duas opções de resposta. Ação anulatória com mandado de segurança, repetição em débito com mandado de segurança, consignação em pagamento ou mandado de segurança. Ou seja, eu sempre tinha a possibilidade de mandado de segurança, porque eu estou tratando de um ato, de uma atividade, de uma autoridade administrativa. Então, essa linha do tempo, ela vai me permitir ter essa visão, mas esse macete, qual é o meio mais célere? Se ele está pedindo o meio mais célere, eu estou falando de mandado de segurança, eu não estou falando em ação anulatória. É outro macete que vocês têm que prestar atenção para essa prova da OAB. Tá bom? Perguntas, doutores? Ainda não acabei, ainda tem uma situação para explicar para vocês. Ainda não? Posso seguir? Posso explicar uma situação que aconteceu na prática com uma colega minha? Pode. Pode sim. Uma colega minha, ela era aposentada e, sendo aposentada, ela teve câncer no seio, né? E a Lei 7.713, é uma lei federal, ela dá isenção de imposto de renda para portadores de certas doenças, uma delas é o câncer. Ela requereu a isenção. Ela fez o tratamento. Ela fez o tratamento. E ficou boa, graças a Deus. 4, 5 anos depois, malandramente, a prefeitura volta a cobrar o imposto de renda dela. Aí ela liga para mim: Valentim, explica essa situação, eu tive câncer, eu tive o direito à isenção de imposto de renda, fiz meu tratamento e agora a prefeitura está voltando a me cobrar. A jurisprudência, ela é pacífica no sentido do câncer. Se você tem câncer, mesmo que você fique bom, você continua mantendo o seu direito à isenção. Aí eu pergunto a ela: há quanto tempo tem que a prefeitura voltou a te cobrar imposto de renda? Ela: 6 meses. Eu posso usar mandado de segurança? Não. Percebeu? Foi relevante essa pergunta que eu fiz para minha colega? Sim. Percebeu? Aí o que eu vou fazer para que tenha o direito dela reconhecido? Eu vou ter... a ação da próxima aula, não, uma ação declaratória. Uma declaratória positiva. Eu quero que a municipalidade reconheça o direito dela à isenção de imposto de renda. Seria muito mais fácil se fosse mandado de segurança. Mas aí, no caso, já entra a competição normal, aí já é um processo. Rito ordinário, mas eu posso... Rito ordinário, tá. Rito ordinário. É um rito mais demorado, mas eu posso tentar uma tutela antecipada, qualquer coisa nesse sentido. Né? Entra, no caso, um pedido com tutela antecipada, né? Entendeu? Vou tentar. Entendi. Mas eu tenho várias limitações, viu, Eric? Tá acompanhando? Tu tá ligadão, Eric? Tô acompanhando, professor. Parabéns, eu tô vendo você aí bastante ativo. Como sempre, é hoje que eu tô percebendo mais, né? Como seus colegas também. Vocês estão muito... Cadê o Márcio? O Márcio ainda tá aí ou foi embora? Não tá aparecendo na minha tela. O Márcio deve estar aí. Ah, o Márcio aí. Sou eu, professor. Chegou na área, hein? Você é a sua esposa, sua senhora, do seu lado, né? Em pé sem cair, deitado sem dormir, professor. Como? Em pé sem cair, deitado sem dormir.
Rapaz. Tá bom. Então, Márcio, ficam vocês aí, Érico, o Marcolino está aí. Eu vou tentar marcar com vocês, se a faculdade autorizar, um sábado em junho, a gente chega de 8 a meio-dia, para eu dar tributário 2, esse pedaço que a gente não pôde ver por causa da mudança do currículo. Vocês concordam? Vocês topam ir essa aula? Eu topo. Só peço a Deus que não seja no quinto andar sem elevador. Não, a gente tenta marcar a verdade, porque sábado não vai ter. Positivo. Tá bom? Positivo. Qual a data mesmo, professor? Eu vou tentar um sábado de junho. Eu vou negociar, porque eu não sei nem se a faculdade abre aos sábados, entendeu? Se eu não conseguir na faculdade, eu vou pedir autorização o menino que é dono do Habeas para a gente fazer a aula no Habeas, que é em frente ao Guanabara. Legal. Ou até mesmo aqui na igreja, aqui perto de casa. A gente vai arrumar um lugar para fazer essa aula, Valeu. Tá bom? Meus amigos. O Plaza ia ficar feliz se o senhor pedisse lá o auditório da subseção, professor. Mas sábado, será que ele vai abrir sábado para mim? Eles não têm plantão? Antigamente, o Marcolino, abriam para dar cursinhos. Eu vou pedir a ele. E já abriu, Valentim, na época, acho que já tive aula lá no sábado. Sim, minha querida, mas agora mudou muita coisa na instituição. Nós estamos passando por muita dificuldade hoje, Giovana. Ah, é? Mas eu acredito que tenhamos sim, porque antes da pandemia eu dei aula sábado. Tá bom? Professor, o colega aí falou para falar com o professor na OAB, mas eu diria, se eu falar diretamente com ele, que ele creio que não vai colocar impedimento nenhum, professor Rodrigo Plaza. A questão não é impedimento, a questão em relação à faculdade. A questão é a gente conseguir ter funcionário para abrir essas coisas todas, entendeu? A possibilidade. Então, se for ver a possibilidade, é claro, o primeiro lugar é a faculdade. E a gente vai arrumar um local, tá bom? Ok, professor. Okay. Eu desejo saúde e paz a vocês, que Deus abençoe com seus abundantemente. Melhoras. Tá bom? E muito obrigado pela atenção aí. Olha, professor. Ok, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Professor, boa noite aí. Tchau. Um abraço. Valeu, professor Valentim. Fica com Jesus aí. Um abraço.